Segunda carta de João. Nós já terminamos a primeira carta de João e hoje vamos estar iniciando e terminando a segunda carta de João. É um dos menores livros do Novo Testamento, considerada uma das cartas gerais. E a gente vai ler inicialmente do versículo 1 até o versículo 3. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade, em amor. Feche seus olhos mais uma vez, por favor, e vamos orar ao Senhor, apresentando esse momento, apresentando esta palavra. Pai, muito obrigado pelo teu povo reunido, pela tua igreja reunida aqui neste lugar. Pedimos ao Senhor que esteja falando aos nossos corações, que o Senhor esteja operando no nosso meio, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, e que no final o nome de Jesus seja glorificado. É isso que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o propósito desta pequena carta aqui, mais uma vez, é alertar a igreja acerca da necessidade dela viver na luz da verdade, que é a palavra de Deus. Muitas heresias estavam sendo espalhadas pelos falsos mestres e a igreja precisava se acautelar para não naufragar na fé. Você vai perceber na primeira carta, na segunda carta e na terceira carta de João, essa grande preocupação dele com os falsos ensinos, com os falsos profetas que já tinham naquele tempo. Como nós vimos na primeira carta, João ele dá 3 provas incontestáveis que vão autenticar um verdadeiro cristão. Quais são? A prova doutrinária, a prova social e a prova moral, ou seja, a fé, o amor e a obediência. E essas mesmas provas, elas estão presentes aqui nesta carta. Do versículo 1 ao 3, ele fala do amor. Do versículo 4 ao 6, ele fala da obediência. E também ele fala da verdade nos últimos versículos. Antes de entrarmos aqui na exposição desta carta, é preciso analisar alguns pontos. Primeiro, no versículo 1, na parte A, ele diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. João, ele era alguém que não gostava de aparecer. A preocupação de João era que o nome de Jesus fosse glorificado. Então João, ele não emprega o seu nome no início da carta, ele se apresenta como presbítero, como um pastor. Então, esse nome presbítero também vai identificar a idade, porque os presbíteros eram geralmente as pessoas mais antigas, com mais maturidade dentro da igreja. Então, o presbítero, ele é uma pessoa que é publicamente conhecida, então João não acha necessário citar o seu nome nesta carta. É do estilo de João não chamar a atenção para si. Foi assim no evangelho que escreveu, bem como nas outras cartas. Ele se apresenta apenas como o presbítero, como o pastor. Os cristãos usavam esse termo para designar os oficiais das igrejas locais. Então hoje o presbítero, ele é o pastor de uma igreja local. É um cargo oficial da igreja. João, ele tinha autoridade para dirigir a igreja. Ele falava da parte de Deus como um apóstolo e também como um pastor de rebanho, como um pastor de uma igreja local.
Então cabia a ele orientar a igreja sobre esse problema que estava acontecendo, sobre esses falsos ensinos que estavam chegando à igreja. No versículo 1, ele fala também dos destinatários da carta. Fala o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. No caso, o destinatário aqui é a senhora eleita e aos seus filhos. A grande pergunta é: quem é a senhora eleita e os seus filhos, ao qual está sendo referido aqui? Existem algumas opiniões diferentes sobre quem é a senhora eleita e os filhos. Vamos falar aqui e, por último, eu vou identificar a mais aceita e com a melhor interpretação. Primeiro, alguns interpretam que João estaria escrevendo para uma mulher cristã e seus filhos. O argumento é que nos versículos que estão aqui nesta carta, ele sempre fala de mulher no singular, não fala mulheres. Então, alguns acham que João está escrevendo para uma mulher cristã e seus filhos. A segunda interpretação é que João estaria escrevendo para uma mulher chamada Electa e seus filhos. No texto, no português, a senhora eleita. Eleita, no grego, é electos. E aí seria Electa. Senhora Electa. E aos seus filhos. Aqueles que subscrevem essa interpretação entendem que a palavra eleita seria o nome da mulher. A terceira interpretação: João estaria escrevendo para Maria, mãe de Jesus. Jesus morreu e Jesus deixou Maria aos cuidados de João. Então, alguns acreditam nisso. Quarta interpretação: João estaria escrevendo para uma irmã que hospedava uma igreja na sua casa. Naquela época, as igrejas estavam nas casas. Então, nessa corrente, eles acreditavam que tinha uma irmã, que tinha uma igreja na sua casa. Então, João estava escrevendo essa carta para ela. E a última interpretação, que é a mais correta, é que João estaria escrevendo esta carta para uma igreja local, uma vez que ela usa várias vezes o plural nesta pequena carta. Então, entenda comigo. Quando João e a Bíblia diz senhora eleita, ele está falando sobre a igreja, porque a igreja ela é identificada no feminino, como a noiva de Cristo. Então aqui João está dizendo a senhora eleita, ou seja, a igreja do Senhor, a noiva de Jesus e aos seus filhos. Os filhos seriam quem? Os membros daquela igreja. Amém? Então seria o quê? A senhora eleita é a igreja local, e os filhos seriam seus membros. Amém? Então, dito esta interpretação, a gente vai começar a analisar agora esses versículos, o que eles querem nos dizer. Do versículo 1 ao 3, João, ele vai nos dizer que a igreja, ela deve conhecer a verdade. E o que era a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O apóstolo João, ele se apresenta como presbítero. E ele, ao longo da sua carta, ele vai usar diversas vezes esta palavra chamada verdade. Esta palavra que rege não só parte da sua carta, mas toda a mensagem deste evangelho. A igreja estava sendo bombardeada pelos falsos mestres. Eles saíram de dentro da igreja e abandonaram a sã doutrina, abandonaram a verdade e resolveram seguir os conselhos dos ímpios. Eles foram se tornando agentes do anticristo. Esses falsos mestres, eles estavam numa intensa cruzada itinerante. Eles tinham no seu coração o desejo de espalhar um falso ensino. Eles ensinavam as suas heresias por todos os cantos naquela época. Quando João ele destaca a necessidade de conhecer a verdade, nós precisamos nos perguntar: o que é a verdade para João?
Ele representa a realidade aqui em oposição a uma mera aparência. A palavra grega que traduz verdade é aletheia, que se refere a uma realidade divina. Em última análise aqui, a verdade ela representa o próprio Deus, porque Deus é a verdade. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e o Espírito que habita dentro de mim e dentro de você é o Espírito da verdade. E aqui, queridos, sobre esse primeiro ponto, de que nós, eu e você, precisamos conhecer a verdade, eu quero destacar aqui novamente o versículo 1, que João diz: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Perceba, em um único versículo, 2 vezes, ele usa a palavra verdade. Queridos, o que nos une é o amor em Cristo, o que nos une é aquilo que nós acreditamos, o que nos une é a verdade da palavra de Deus. Depois que João anunciou o seu amor verdadeiro à igreja, ele afirmou que essa saudação, ela não era enviada apenas àquela igreja local, mas também a todos aqueles que criam em Jesus como a verdade. A verdade não é apenas uma revelação do Pai, mas também é uma experiência subjetiva em nossa vida. Jesus é a verdade e Ele quer que nós o conheçamos pela sua palavra, mas Ele deseja também que eu e você possamos o conhecer de maneira íntima, possamos o conhecer intimamente. Esse é o desejo do Senhor. E aqui João está nos dizendo que nós não devemos apenas conhecer a verdade, mas também amar a verdade e viver na verdade. Porque é muito fácil você conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, mas o Senhor nos chama a praticar essa palavra e também viver esta palavra. Devemos não apenas aprender a verdade com a mente, mas nós devemos amá-la com o nosso coração. Nós devemos não apenas aprender, compreender a palavra de Deus com a nossa mente, mas precisamos guardar os mandamentos do Senhor no nosso coração. É pelo conhecimento da verdade que nós amamos a verdade. Sendo assim, conhecer a verdade é muito mais do que uma experiência intelectual ou um corpo de doutrinas. Mas conhecer a verdade é você viver controlado por essa verdade e desejar cumprir e viver essa verdade. A verdade, ela deve estar enraizada em nós. Vamos ler novamente versículo 2, a parte A. Por causa da verdade que permanece em nós. Não basta conhecer a verdade. Essa verdade precisa estar enraizada em nós. Esta verdade precisa permanecer em nós. Esses falsos mestres que estavam agindo naquela época, muitos deles saíram da igreja. Eles conheciam a verdade, eles chegaram a professar a verdade. Porém, eles saíram da igreja. E por que eles saíram? Eles saíram porque eles conheciam a verdade, mas a verdade não estava enraizada dentro deles. Há muitos que ainda hoje abandonam a fé, abandonam Jesus, porque essa verdade não está enraizada nos seus corações. Vamos ver a parte B do versículo 2. E conosco estará para sempre. Essa verdade, ela deve permanecer. Essa verdade, ela deve estar conosco para todo o sempre. É preciso não apenas começar bem, mas é preciso que eu e você possamos terminar bem. O apóstolo Paulo fala sobre completar a carreira, e ele diz: eu completei a carreira e guardei a minha fé. Nós precisamos guardar a nossa fé, queridos. Muitos, infelizmente, têm se perdido pelo caminho, se desviaram, voltaram atrás. E João diz que a verdade,
ela precisa permanecer em mim e em você, porque essa verdade, ela é a coluna e o baluarte da igreja. O versículo 3, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. João aqui, ele fala que a verdade, ela precisa ser vista em nós. As pessoas têm que olhar para mim e para você e enxergar a verdade. João aqui, a semelhança de Paulo, ele vai usar na sua saudação não apenas os termos graça e paz, mas ele coloca aqui misericórdia também, porque nós, queridos, fomos alcançados por Deus com graça e com misericórdia. Graça é o favor não merecido. Nós fomos salvos, nós fomos alcançados, nós fomos perdoados, mas nós não merecíamos nada disso. Então a graça é um favor não merecido. E o que é a misericórdia? A Bíblia diz que aquele que pecou, ele merece a morte. Todos pecaram, então nós merecíamos a morte. Mas Deus age com misericórdia e não dá aquilo que eu mereço. Então misericórdia é quando Deus não me dá aquilo que eu merecia pelo meu pecado. E aqui João está dizendo que graça e misericórdia estão na nossa vida. A misericórdia e a graça de Deus estão sobre nós. E devido à misericórdia e à graça de Deus estarem sobre a minha e a sua vida, o fruto que isso vai gerar é o quê? É paz com Deus. É paz uns com os outros, porque agora nós somos alcançados e perdoados pelo sangue de Jesus. Então, queridos, a graça e a misericórdia é a raiz, é o que nos sustenta, é você saber que você é pecador sim, que você merecia o inferno sim, mas que Jesus, ele morreu no teu lugar, ele pagou o preço do teu pecado e por isso você é alcançado com a graça e com a misericórdia do Senhor. E agora, devido a essa raiz, que é a graça e a misericórdia, o fruto disso é a paz no coração. É você saber que agora você é filho de Deus, é você saber que você é amado, é saber que Deus ele tem um plano na sua vida, é saber que o Senhor está cuidando da tua família, está cuidando de você. Paz é aquele restabelecimento da harmonia com Deus. O homem sem Deus, ele não consegue ter paz. Ele vai procurar alívios, ele vai procurar prazeres para tentar encontrar a paz. Mas a verdadeira paz nós só encontramos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia! A comunidade cristã, ela deve ser caracterizada não só pela verdade, mas também pelo amor. Devemos evitar o extremismo. Qual seria o extremismo? É quando nós somos muito rigorosos com a verdade, mas essa verdade não está carregada com amor. Isso vai nos transformar em legalistas. O outro problema é quando nós já somos moles, mais fracos em citar a verdade, aí o amor ele vai sendo enfraquecido. E Jesus aqui está nos chamando a viver a verdade em amor. É você ter que chamar a atenção de um irmão, é você exortar alguém, repreender alguém, mas não para rebaixar aquela pessoa, para fazer com que ela saia da presença do Senhor, não, mas para que ela seja alcançada, para que ela entenda o seu erro e ela volte a caminhar segundo a palavra de Deus. Então esse é o primeiro ponto que João destaca na sua carta. A igreja ela precisa conhecer a verdade. O segundo ponto, eu quero ler com você agora, do versículo 4 ao 6. O segundo ponto é, a igreja ela deve andar na verdade. Vamos ler? Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade,
de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escreve mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes, desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então João está nos dizendo agora que não é suficiente estudar a verdade, discutir a verdade. Não é apenas isso que deve ser feito, mas nós devemos praticar a verdade. Nós não podemos ser conservadores, ortodoxos apenas na cabeça e hereges na conduta. O que é isso, pastor? É aquele que conhece a palavra de Deus, conhece o que é certo e o que é errado, conhece toda a Bíblia, mas aí o cara não vive nada do que ele pratica. Ele está sendo um hipócrita, ele está sendo ortodoxo na cabeça e herege na sua conduta. Isso é uma atitude abominável diante do Senhor. É preciso ressaltar que os pecados do cristão, eles são mais hipócritas e perniciosos que os pecados das pessoas que não conhecem a Jesus. Por quê? Porque um cristão, ele conhece a verdade, ele faz conscientemente, ele comete aquele pecado conhecendo a verdade. Então, por isso é hipócrita. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu gostaria de ler novamente com você o versículo 4, a parte A. Olha só o que João fala. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Olha só que interessante. Eu aprendo aqui que a obediência, ela é fonte de alegria. João aqui, como pastor dessa igreja local, ele fala, poxa, como eu estou feliz em saber que vocês estão andando na verdade, que vocês estão obedecendo a palavra do Senhor, que vocês estão procurando agradar ao Senhor. Todo pastor ele fica feliz quando ele vê uma ovelha, uma igreja que está orando, que está obedecendo a Jesus, que está fazendo a vontade do Senhor. Muitos haviam se desviado e seguido os enganadores, mas João estava feliz porque haviam alguns que mantiveram a verdade apostólica que receberam. Nada entristece mais um pastor de almas que ver crentes desobedientes, rebeldes, que não se submetem à palavra de Deus. A obediência é a evidência que a verdade está dentro de nós, e isso gera alegria. A parte B agora. De acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. A obediência aqui, ela é totalmente limitada ao mandamento de Deus, ao mandamento divino. João não está cobrando aqui a igreja para obedecer às suas próprias ordens, mas João está dizendo aqui que é preciso que a igreja obedeça a Jesus. A obediência que traz alegria é essa obediência à palavra de Deus. Não é obediência a um líder religioso, não é obediência à tradição de homens, não é obediência às novidades que os falsos mestres estavam ensinando, é obediência puramente à palavra de Deus. A fé cristã não é você dar um salto no escuro, não é você confiar no que não é confiável. A fé cristã é uma caminhada pela uma estrada que é bem luminosa e cheia de verdade. É viver de acordo com o mandamento recebido da parte do Pai. O salmista diz no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra mandamento aparece 4 vezes aqui nesse parágrafo. Os mandamentos de Deus, eles são manifestação do amor de Deus por nós. A obediência aos mandamentos de Deus não deve ser vista por mim e por você como algo penoso, algo duro. Não. Quem é pai, quem é mãe,
e vai disciplinar o seu filho, e vai dar ordens aos seus filhos, ele está procurando o bem, a proteção, aqueles filhos sejam guardados e seguros. Os mandamentos de Deus, eles não são penosos para os filhos, porque eles entendem que o pai sempre quer o melhor para os seus filhos. A maior liberdade está na obediência à perfeita vontade de Deus. Quem ama a Deus não acha seus mandamentos penosos. Versículos 5 e 6. Vamos ler novamente. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, queridos, a obediência aqui, João está nos dizendo que essa obediência, ela é demonstrada pelo amor. Depois de evidenciar a sua alegria de ver aqueles crentes andando na verdade, agora ele vai apresentar o seu argumento, dizendo que a obediência ao mandamento divino é uma forma dos crentes dizerem para Deus que amam o Senhor e também dizerem uns aos outros que amam ao Senhor. O amor ao próximo, ele é antigo. Lá em Levítico já se falava que o homem, a mulher, todos deveriam amar o próximo. Mas em Cristo, esse mandamento, ele recebe uma nova ênfase. Porque agora Jesus vai dizer que nós devemos amar ao nosso próximo e que também nós devemos amar o nosso inimigo e devemos orar por ele, para que assim podemos ser, para a gente ser chamado de filho de Deus. O mandamento para crer é acrescentado. Agora o mandamento, você precisa crer, mas também você precisa amar. Ser cristão é crer em Cristo e amar uns aos outros. A fé e o amor são sinais de que você nasceu de novo. Precisamos entender que o fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito é esse, é o amor. A essência do cristianismo é o amor. Sem o amor ao próximo, nós não podemos dizer que amamos a Deus. A Bíblia diz, como é que você pode dizer que ama a Deus, que você não vê, e você não ama teu irmão aí que está do teu lado, que você está olhando para ele nesse exato momento? É importante ressaltar que o amor cristão não é uma emoção passageira, não é um amor de palavras, eu te amo, meu irmão, aí o irmão está sem dinheiro da passagem, não ajuda ele. Não é assim, é um amor de verdade. O amor não é sentimento, mas ele é um ato de vontade e de decisão. Provamos o nosso amor por Deus pela obediência aos seus mandamentos e também quando nós amamos uns aos outros. Provamos o nosso amor por Deus dessa forma. Para o apóstolo João, amor e obediência, eles andam de mãos dadas. E o terceiro ponto, nós vimos aqui que a igreja tem que conhecer a verdade, mas não apenas conhecer a verdade, ela precisa, o segundo ponto, andar na verdade. E o terceiro ponto, a igreja deve permanecer na verdade. Vamos ler agora do 7 ao 13. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras, mas ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco,
e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então, querido, esse terceiro e último ponto, nós precisamos permanecer na verdade. João, ele vai fazer uma transição. Ele estava falando dos cristãos verdadeiros. Agora ele vai falar sobre os falsos mestres. Ele estava falando do trigo, agora ele vai falar do joio. Os enganadores não eram apenas hereges quanto à sua teologia, mas também quanto à sua ética, quanto à sua moral. Eles ensinavam que Jesus não veio encarnado, não veio como homem. Então eles disseram o seguinte: Jesus é apenas um espírito, então o corpo tanto faz, você pode pecar à vontade, você pode adulterar, pode fumar, pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Jesus não quer saber do seu corpo, ele quer saber apenas do seu espírito. Essa era a grande mentira que eles contavam. E isso levava os seus seguidores à imoralidade, levava os seus seguidores ao pecado. Verdade e vida caminham juntas. Assim como uma doutrina errada vai caminhar com uma vida errada. E aqui eu quero destacar alguns pontos sobre isso. Existem alguns perigos, 4 perigos de não permanecer na verdade. O versículo 7, mais uma vez, ele diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, o primeiro ponto, o primeiro perigo é de não olhar ao redor. O apóstolo destaca que não são poucos, mas são muitos os enganadores que se movem mundo afora com o propósito de enganar os crentes. E hoje tem a internet. A pessoa vai na internet, se não tiver na palavra, se não permanecer na palavra, o que tem de coisa errada na internet? Tem muita coisa boa, né? Mas também tem muita coisa errada. Vai que você vai ver o vídeo justamente com o ensino errado, aí já era. Então é preciso ter cuidado ao nosso redor. Esses falsos profetas, eles eram itinerantes. Eles viajavam por todas as cidades daquela época. Eles procuravam ensinar o seu erro nas igrejas que visitavam. Do ponto de vista deles, eles se chamavam missionários, mas na verdade eles eram impostores. Eles pregavam um movimento intelectual. Eles falavam que o gnosticismo ele era a forma de salvação do homem. A salvação não é pelo sangue de Jesus, a salvação ela é pelo conhecimento. E hoje, infelizmente, também existem os falsos ensinos, existem os falsos profetas, que dizem que quando você vem para Jesus, seus problemas acabaram. Venha para Jesus e no outro dia você vai ganhar um carro. Venha para Jesus e no outro dia você vai ganhar sua casa própria. Essa não é a mensagem do Evangelho. E infelizmente isso tem sido propagado. O apóstolo fala de muitos enganadores, que têm uma forte consciência missionária. Enquanto tem muita gente com a verdade de Deus e não proclama, os falsos mestres estão saindo nas ruas, estão batendo nas casas, estão proclamando um falso evangelho. A igreja precisa se levantar em verdade. A igreja precisa ser despertada a proclamar essa verdade. A palavra grega planos fala enganador. Se refere a uma pessoa que faz outras cometerem atos errados e não apenas terem opiniões erradas. Então esses falsos mestres levam as pessoas a pecarem diante de Deus. João, ele não tem medo de dar o nome dos falsos mestres. Mas aqui João não combate, não fala mal de fulano, não fala mal de ciclano. Ele fala do falso ensino. Então, você pode combater hoje os falsos mestres, sem precisar atacar a vida pessoal deles, mas atacar os seus falsos ensinos.
A heresia destes mestres era que eles não confessavam Jesus vindo em carne. Eles negavam a encarnação de Cristo. Eles pregavam Cristo intelectual. Você precisa buscar o conhecimento e através desse conhecimento você vai ser salvo. Eles pregavam um falso Cristo. Eles pregavam um falso evangelho. E hoje existe também essa falsa pregação, queridos. Existe aí as novas modas do mercado da fé. Já se passaram G12, M12, MDA, os diversos movimentos que se passam tentando mostrar algo novo. Quanto que a verdade está sempre aqui na palavra. A verdade, ela permanece como está. Nós não podemos ser progressistas quanto à palavra. A palavra é isso aqui. Não pode ser mudada, a pregação não mudou, a palavra ela continua a mesma. João Calvino é um dos teólogos lá dos séculos passados. Quando eu vou preparar uma ministração, eu leio os comentários dele, porque não mudou, querido. É a mesma pregação. Eu leio os comentários de Lutero, porque é a mesma pregação, querido. Não mudou o evangelho. Cuidado com esses pastores, com esses falsos mestres que apresentam um novo evangelho. Porque eu tenho uma revelação nova, Deus me deu algo que nunca ninguém falou na Bíblia. É heresia. Tudo o que nós precisamos está na palavra de Deus. Não existe uma revelação nova, não existe nada novo, está tudo aqui, tudo explicado, bem claro. Basta você ler a palavra do Senhor. E esses falsos mestres desta época aqui, eles iam contra o cerne do cristianismo, porque nós cremos que Jesus, quando ele nasceu, ele já nasceu com as duas naturezas, homem e Deus. E por que ele tem que ser homem e Deus? Porque como homem, ele vai ser aquele que vai cumprir a lei, é aquele que vai ser perfeito, que vai cumprir todos os mandamentos, é o único homem que vai conseguir obedecer a palavra. E como Deus, ele vai se derramar, o derramar do seu sangue, ele é suficiente e poderoso para perdão dos nossos pecados. Dê um aplauso a Jesus por isso. Aleluia. Então, queridos, ainda hoje, os falsos mestres, os enganadores, eles agem de duas formas. Primeira forma, eliminando os preceitos. Não existe preceito, não existe regra, não existe limite, não existe mandamento. Tudo é permitido. Pode fazer o que você quiser. Nada é proibido, tudo está liberado. Nada tem nada a ver. É uma das formas que eles agem. A outra forma que eles agem, colocando regra por cima de regra, colocando preceito por cima de preceito. Esses enganadores, eles tornam o povo escravo de suas tradições. Eles atam fardos pesados sobre as pessoas e desviam essas pessoas da verdade. Agora, queridos, é importante falar algo para você. Esses falsos mestres, eles sabem que o homem ele cobiça, eles sabem que o homem tem os seus desejos e as suas tentações. E muitas vezes, os homens, as pessoas, são os que sustentam esse tipo de falso mestre. Porque não conhece a verdade, porque não permanece na verdade. Então essas pessoas, elas estão sustentando esse mercado. Venha para cá que você vai receber uma cura, você vai receber a sua casa própria. Então a pessoa não vai por causa de Jesus, para adorar a Jesus, para fazer um culto ao Senhor, ela vai para receber. E quanto que nós chegamos aqui neste local, nós não chegamos para receber primeiramente, mas nós chegamos aqui para adorar a Jesus, para exaltar o nome dEle, para engrandecer o nome dEle. Isso é o motivo da igreja estar reunida. E o versículo 8, vamos ler. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. João está falando do segundo perigo agora, o perigo
de voltar atrás. O perigo de ser seduzido pela novidade do mercado. O perigo de ser seduzido por algo que vai te afastar de Jesus. Então, o perigo de voltar atrás. Esse perigo é um perigo de você perder tudo aquilo que você ganhou, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você se fundamentou. É você abrir mão de tudo aquilo para seguir uma heresia, seguir um ensino falso, porque está atendendo ao teu desejo material. Os falsos mestres, eles dizem oferecer algo que nós não temos, mas na verdade o que eles estão fazendo com muitos, eles estão tirando algo que aquelas pessoas já possuíam, que era a verdade. Satanás, ele é ladrão, ele é espoliador, e assim mesmo são os falsos mestres. São ladrões, são enganadores, não são pastores. Eles não entram pela porta do aprisco. O propósito deles é assaltar as ovelhas. O propósito deles é enriquecer à custa das ovelhas. O apóstolo João, ele quer que seus filhos na fé recebam pleno galardão. Pleno galardão. E aqui ele não está falando de perda de salvação, não. Ele está falando para você não perder tempo com falsos ensinos, com coisas que vão te tirar do foco, mas que você permaneça firme na verdade, para que através dessa verdade você anuncie o verdadeiro evangelho. Paulo, ele também estava preocupado com os Gálatas. Tanto é que ele diz aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 11, olha o que ele diz: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo estava percebendo que aqueles irmãos da igreja da Galácia estavam indo para um caminho de heresia. E ele estava dizendo: estou com receio de ter trabalhado em vão e no final vocês estão seguindo os hereges. Apocalipse 3,11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É preciso deixar claro que o pensamento do apóstolo não é sobre isso, sobre perda de salvação, mas sobre você permanecer na verdade e praticar essa verdade. Versículo 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. A palavra grega aqui, para ir além, é o proagon. Então aqui, João ele está usando uma certa ironia para dizer que o caminho dos falsos profetas era um caminho avançado. Esse avançado é entre aspas. É essas novidades. Olha só, eu tive uma revelação aqui que ninguém teve desse texto. O texto está falando sobre isso. E vem trazer um ensino que ninguém ensinou. Quando nós estamos preparando um sermão, dá trabalho, porque eu vou ler o comentário do Lutero, do Calvino, vou ler o comentário do Hernandes, do Nicodemos, ler uns 4 comentários, e o que a gente percebe que eles têm em comum? Eles seguem uma mesma linha. Se tiver um que fala outra coisa, é o quê? Tem algo de errado, porque a palavra ela permanece a mesma. Então cuidado com esses que dizem: olha, eu descobri a roda, eu tenho algo que ninguém descobriu. É assim que começam as heresias, os falsos ensinos. Os anciãos daquela igreja, que no caso aqui era João, ele estava preocupado com esse falso ensino que os gnósticos estavam trazendo. Para eles era algo avançado, era algo novo. A pretensão aqui desses falsos mestres era de oferecer um cristianismo novo, com uma nova roupagem. O perigo aqui é ir além do que a palavra de Deus diz. É você ir além, é você criar algo que não é doutrina de Deus, mas é doutrina de homens. Eu tenho uma ordem aqui que não é da Bíblia, mas é minha. Então vamos seguir. Isso é doutrina de homens. Nós devemos obedecer apenas a palavra, não podemos ir além da palavra. A própria palavra diz que ai daquele que acrescentar algo a esta escritura, que se vier até mesmo um anjo com um novo evangelho, ele deve ser rejeitado.
Ainda hoje há muitas religiões que dizem crer em Deus, mas negam a Jesus, negam a ação poderosa de Jesus. Se alguém avançar e deixar a fé, essa pessoa vai regredir, infelizmente. E talvez vocês conheçam, infelizmente, muitas pessoas que abandonaram a fé para seguir falsos ensinos. E, mais uma vez, é importante ressaltar que a palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos. É trágico ver a numerosidade de pregadores ensinando coisas novas, enquanto que na Bíblia, na palavra, nós precisamos ser totalmente conservadores. Versículo 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então agora João está falando do quarto e último perigo, é o perigo de ir junto. O pano de fundo de alerta do apóstolo aqui é que naquela época não existiam hotéis como existem hoje. Então a maioria dos pregadores itinerantes, eles ficavam na casa dos irmãos. Paulo, ele prega a favor da hospitalidade, que deve receber bem as pessoas, que devem cuidar dos irmãos na fé. Paulo foi hospedado por Lídia em Filipos, ele foi hospedado por Jason em Tessalônica e por Gaio em Corinto. Então a hospitalidade cristã, ela é uma verdade que precisa ser vivida. Mas Paulo está dizendo, não recebam na sua casa os falsos mestres. Não recebam na sua casa aqueles que vão trazer os falsos ensinos. Vocês sabem muito bem quem é que bate na casa de vocês de vez em quando, né? A Bíblia está dizendo, não para você ser mal educado, mas para você não recebê-los na sua casa. E aqui, olha que Paulo diz, praticai a hospitalidade. Ele era alguém que defendia a hospitalidade. E em Hebreus também diz isso, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Então a hospitalidade é bíblica, mas falso mestre não tem hospitalidade, né? Hospitalidade zero para eles. Então, queridos, João estava alertando a igreja sobre isso também. E para encerrar, eu quero destacar alguns pontos. João aqui, ele está se referindo à questão da hospitalidade a esses falsos mestres. João está falando também que esses falsos mestres não devem ser recebidos na igreja. Quem me conhece sabe que eu gosto de filtrar muito, né? Tanto é que a única pessoa que pregou aqui no domingo até hoje foi o pastor Raidson, né? Da igreja ali da Nova Vida. Então eu tenho uma preocupação com quem vem aqui pregar. Por quê? Transmitir um falso ensino. Então a gente precisa conhecer o pregador, precisamos conhecer o que ele acredita, precisamos conhecer aquilo que ele prega. Quais são as suas bases? Isso é cuidado. João está se referindo a mestres de falsa doutrina, pessoas que vêm trazer um novo evangelho. Talvez vocês já conheceram, eu já conheci muita gente que vem de outros estados e eles vão ficando assim, eles vão indo numa igreja, depois já vai para outra, aí hospeda numa casa. Se for de Deus, tranquilo, mas infelizmente tem muito falso profeta. Tem muita gente que vem com esse propósito de lucrar, de ganhar dinheiro, e a gente precisa acabar com isso, ter muito cuidado com isso. Por fim, o apóstolo João, terminando a sua carta, ele diz: ainda tinha muitas coisas para vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdo. Então, João, ele passa do ensino para o desejo agora de estar em comunhão com a igreja, de estar junto
com a igreja. Esse João, o pastor João, ele era o último dos apóstolos, era o último apóstolo vivo. Então ele transmite todo esse desejo à igreja, de estar em comunhão com ela. Fique de pé, em nome de Jesus. João, mais uma vez, nos alerta aqui nesta carta sobre a necessidade de conhecer a verdade, de andar na verdade e de permanecer nessa verdade. Então eu queria pedir a você nesse momento que pudesse fechar os teus olhos e orar ao Senhor, pedindo a Ele: Senhor, me ajuda, Pai, a guardar a Tua palavra no meu coração.